Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade à série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal, sempre puxando para o lado da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, também amparado sempre pela mãe de todas as sabedorias, todas as humanidades e ciências, que é o amor à sabedoria, à filosofia, seja a filosofia universal ou a filosofia política. Também sempre puxando ou amparado pelo discurso acadêmico ou ensaístico, como naturalmente teremos hoje. Quero falar do livro A Crise do Mundo Moderno, do grande René Guénon. René Guénon, nascido em Blois, na França, em 1886, e faleceu em 1951 no Cairo, no Egito. Ele que se converteu ao islamismo, foi morar no Egito, no Cairo, né, a capital do Egito. Faleceu em 1951. A Crise do Mundo Moderno é um livro de 1927. E seguindo nessa esteira do Guénon, existem três autores principais, considerados principais, que estudaram sobre a crise da modernidade, a crise do mundo moderno. Um deles é o Oswald Spengler, que lançou o Decadência do Ocidente, Declínio ou Decadência do Ocidente, um livro de 1918, no contexto do fim da Primeira Guerra Mundial, quando ele vai escrevendo sobre a traição de novembro, de 11 de novembro de 1918, que os alemães sofreram no fim da Grande Guerra, e todo aquele clima pessimista. Ele foi um cético também. Eu vou fazer futuramente um vídeo do Oswald Spengler falando do livro dele, Anos de Decisão, e sobre o prussianismo e socialismo também, que é um livro muito famoso dele, que ele vai falando do socialismo prussiano. Então, o Oswald Spengler, eu tenho um vídeo sobre esse livro, A Decadência do Ocidente, nesse meu canal aqui. Vou deixar na descrição desse vídeo o link, caso vocês queiram assistir o comentário que eu faço sobre esse livro. Outro autor é o Julius Evola, italiano. Julius Evola, que escreveu Revolta contra o Mundo Moderno. Eu tenho essa edição da editora Irget, que foi uma edição limitada que eles lançaram em 2017. Essa edição é bem rara, lançaram poucos volumes, no contexto dos estudos evolianos, né? O grupo de estudo evoliano, que teve um encontro com o com Alexander Dugin em 2012, né? Alexander Dugin veio ao Brasil e se encontrou com o grupo de estudos evolianos também, que aconteceu há uns anos atrás. Eu ainda era estava iniciando na minha vida intelectual, não era tão desenvolto ainda, apesar de já ter lançado o meu primeiro livro, que é o Cadarços Brancos entre o Sonho e a Barbárie. Bom, mas o que então o René Guénon, nessa esteira dos acontecimentos, ele vai falar no seu livro A Crise do Mundo Moderno? O René Guénon, ele foi basicamente o precursor do chamado perennialismo. O que é a ideologia ou a filosofia perene? Ele fala que basicamente todas as religiões tradicionalistas, elas têm uma tradição da metafísica, né? Elas têm uma verdade comum. Então você, através de todas as religiões, chegaria e alcançaria uma verdade comum, seja através do judaísmo, do islamismo, do budismo. E ele vai estudar muitas religiões orientais, né? Ou o próprio cristianismo, e através de todas essas religiões você chegaria a uma mesma verdade, a mesma substância, a mesma divindade, ela seria igual a todos. Então teria uma espécie de unificação de todas as metafísicas. E aí tem a Tarika. Ele participou da Tarika, as Tarikas são Tarikas sufis, né? Elas existem desde o século IX, basicamente, desde o século IX. O sujeito precisa se converter para pertencer à Tarika, do sufismo, né? E ele pertenceu à Tarika Tasawwuf, uma Tarika islâmica, né? Essas Tarikas, então, elas eram encarregadas de ter todo o domínio da religião islâmica, embora elas não fossem confessionárias, né?
E aí tem as características exotéricas, de fora, exo, com x téricas, e esotéricas. E ele fala que a religião cristã, desde a Renascença, ela perdeu as suas características esotéricas, não exotéricas, mas esotéricas. O cristianismo antigo, tradicionalista, ele tinha essas características esotéricas. Essas taricas, elas se difundiram muito até no Ocidente. Inclusive o filósofo Olavo de Carvalho tinha pertencido a uma delas, né? Ele tinha participado de uma delas, mas depois ele acabou rompendo e ficou seguindo independente. Mas por um momento de sua vida ele se aproximou de uma tarica e ele era um grande difusor no Brasil do pensamento do Guénon. O René Guénon também influenciou o próprio Alexander Dugin, né, o guru russo lá, o Alexander Dugin, e também outros pensadores, como por exemplo alguns pensadores do surrealismo, como o próprio Artaud. O Artaud do surrealismo foi influenciado pelo René Guénon. Também inclusive até mesmo o Aldous Huxley, que escreveu Admirável Mundo Novo, A Ilha, todas as suas distopias, chegou a ser influenciado pelo René Guénon. Então o Mircea Eliade também, o Mircea Eliade foi influenciado pelo Guénon, e dizem até que o Joseph de Maistre também. O Guénon teve uma aproximação da Action Française, do próprio Charles Maurras por um tempo, mas ele não adentrou nesse universo político, embora ele seja admirado por muitos nacionalistas. Apesar da sua adesão ao islamismo, ele era um sujeito apolítico, ele se considerava um sujeito apolítico e não apoiou nenhum tipo de filosofia política, embora os mais tradicionalistas se aproximem da sua produção intelectual, né? Ele escreveu outros livros aqui: O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, O Rei do Mundo. Esse O Rei do Mundo é muito, muito bacana também, caso vocês queiram saber sobre a decadência do mundo moderno e tudo mais. Teosofismo, História de uma Pseudo-Religião. O teosofismo, né? A religião teosófica é muito... O conjunto de ideias teosóficos também é muito esotéricos, né? Também é muito propício nessa época. E ele escreveu o Oriente e Ocidente também, onde ele faz uma comparação, naquela época, do Oriente ser mais espiritual do que o Ocidente decadente, materialista, individualista. Coisas que, embora ainda seja mais ou menos assim, o Oriente também já está muito materialista, né? O mundo mundialista e globalizado de hoje praticamente acabou com todas essas tradições. Mas nos anos 20, o livro do Crise do Mundo Moderno é de 1927, essas ideias ainda estavam muito vívidas no Oriente, né? Existiam ainda lugares que não tinham sido alterado pela lógica ocidental materialista, né? A França vai ter uma grande explosão esotérica, vários movimentos esotéricos. Em 1905, o René Guénon acaba se envolvendo com todos esses movimentos esotéricos, principalmente a maçonaria. Então a maçonaria era muito forte, as lojas maçônicas, né, eram muito fortes na França, e o cristianismo então ele precisava resgatar seus elementos esotéricos, porque ele tinha sido muito humanizado no sentido do humanismo desde a Renascença para cá. O Ancient Regime, o regime antigo, antes da Revolução, antes da Reforma, né, da Reforma Protestante da Revolução, ele tinha sido destruído. Então esse Ancient Regime tinha basicamente uma situação mais espiritual na religião cristã, também na religião judaica e outras religiões do Ocidente, que se perdeu muito com a Reforma. A Reforma Protestante ela trouxe muito da questão antroposófica, o antropocentrismo. O antropocentrismo, que era o homem como a medida de todas as coisas, contra o teocentrismo, né? O teocentrismo da Idade Média. Então, a partir desse movimento é que começou a ter uma decadência do mundo, né? Do mundo moderno principalmente. Ele vai falar do surgimento das nacionalidades, as primeiras nações, quando surgem os estados-nação.
E esses estados-nação são os precursores do mundo moderno. O rompimento do mundo moderno frente à Idade Média, contra a Idade Média. Então esse mundo moderno vai caminhar então para o mundo materialista, principalmente depois da Renascença, um mundo materialista, individualista, de indivíduos atomizados, sem nenhuma responsabilidade. É o fim da hierarquia, o fim das castas, e a democracia ela vem como um advento de igualizar a todos, mas é impossível você igualizar a todos, sendo que nós somos diferentes, temos capacidades e talentos diferentes, e a hierarquia ela deve ser muito favorecida em detrimento desse igualitarismo falso da democracia, segundo o René Guénon, né? Bom, ele vai falar então que a democracia é impossível você ser governante e governado ao mesmo tempo. É preciso que haja uma hierarquia, e essa hierarquia, até mesmo que existe nos países de castas, né, do sistema de castas, como na Índia, ele vai falar muito do hinduísmo e tudo mais. Esse sistema de castas ele é importante para manter a hierarquia, e a hierarquia é vital para o funcionamento da sociedade, né? Se você rompe com a hierarquia, você tem uma desorganização da sociedade, né? Bom, ele vai falar da Era de Aquários, né? Os hippies falavam muito da Era de Aquários nos anos 60, mas ele vai falar que é um fenômeno que acontece a cada 200 anos. Plutão teria passado por Aquários no século XVIII, e aí é quando você tem as grandes revoluções, como a Revolução Francesa, que alterou totalmente a mentalidade do mundo, né, da sociedade do mundo. E é o início da Idade Contemporânea, que ele vai falar que é do mundo moderno. Esse fenômeno ele acontece a cada 200 anos, e nós estaríamos vivendo um fenômeno parecido, de grandes mudanças, no mundo atual. Basicamente, ele iria começar em 2040. Nós estamos muito próximos de 2040. O ano 2040 seria o ano de grande transformação e uma nova mentalidade, uma nova apreensão de realidade e mentalidade do mundo. É um fenômeno que aconteceria a cada 200 anos. Mas nós estaríamos vivendo a Idade das Trevas, a época dos vícios, das sombras e dos vícios, né? Melhor dizendo, a Idade da Sombra e dos Vícios, que é representado por um elemento do hinduísmo, que é o Kali Yuga. O Julius Evola, ele mantinha boas relações com o René Guénon, trocavam cartas, inclusive, o Julius Evola, né, trocavam cartas, e ele foi muito influenciado pela filosofia do Guénon, e ele vai falar também do Kali Yuga no Revolta do Mundo Moderno. E a ideia do cavalgar o tigre, né, cavalgar o tigre e tudo mais. Bom, um dia eu faço um vídeo só sobre o Evola, né. E alguns falam Evola, eu falo Evola, mas tem alguns falam Evola, né. Bom, e essa época do Kali Yuga, então, ela aconteceria a cada por volta de 6 mil anos, né? Você tem, por exemplo, o que o Spengler chama de cesarismo, e nós estaremos também vivendo a época faustiana, né? A época faustiana de decadência, que seria para o mundo grego, seria o mundo dionisíaco, teria uma diferença do mundo apolíneo da razão para o mundo dos prazeres, para o mundo hedonista, dionisíaco, que é o Baco em Roma, né? O mundo dionisíaco. Então, nós estaríamos vendo tudo isso. E o Kali Yuga teria duas épocas principais, eu separei para falar para vocês aqui. Duas datas críticas dentro do Kali Yuga. Uma delas teria acontecido 600 anos antes de Cristo. E aí é quando você tem o separatismo do taoísmo e o confucionismo, e na China, né? E o apogeu do zoroastrismo na Pérsia. Então a separação do confucionismo e do taoísmo na China e o apogeu do zoroastrismo na Pérsia. Essa ideia zoroástrica ela vai permear muito os ocultistas dessa época do início do século XX, inclusive influenciou também o Aleister Crowley, né, nas suas ideias ocultistas e tudo mais, né?
O Aleister Crowley tem até a música do Ozzy Osbourne, né? Mr. Crowley. Então é muito famoso, ficou muito famoso, mas todas essas ideias esotéricas ou ocultistas, elas estão muito presentes com o René Guénon. Foi o René Guénon que basicamente popularizou essas ideias, embora ele se tenha convertido ao islamismo, mas ele fazia uma miscelânea de todas essas ideias ocultistas com ideias religiosas. E na filosofia perene teria uma imbricação de todas as religiões com uma mesma substância de divindade, a mesma tradição, levaria a mesma verdade, levaria a mesma verdade. Então teria um Deus único para todas elas, embora cada uma represente com suas formas peculiares cada divindade, né? Eu sei que eu estou falando muito sobre esoterismo e religião, mas o livro do Crise do Mundo Moderno, nessa ideia do Kali Yuga, faz muito sentido para nós, na sociologia também, que analisamos os termos materialismo, materialismo e revolução, também reforma, todos esses movimentos que aconteceram na história da Idade Moderna para cá. E a Renascença teria sido, então, ao contrário do que do que o Iluminismo fala, do Iluminismo, seria um ponto de ruptura e de decadência. E o surgimento da ciência também. E aí você tem a ciência sagrada e a ciência profana. Nós estaríamos difundindo muito a ciência profana no lugar da ciência sagrada. É claro que nós não devemos nos tornar religiosos, eu não concordo com tudo do Guénon, principalmente a sua adesão ao islamismo e a ideia que ele tinha, que o islamismo tinha que invadir a Europa, a difusão do islamismo na Europa, para que a Europa resgatasse sua questão mais metafísica, esotérica, o próprio cristianismo também. Depois ele vai defender o catolicismo, que o catolicismo resgate os elementos esotéricos e também consiga fazer frente à reforma e esses movimentos, e também os movimentos do Oriente, das filosofias e religiões orientais. Por isso que muitos católicos tradicionalistas gostam do Guénon por conta disso. Mas ele chegou a defender a introdução do islamismo na Europa e a difusão do islamismo na Europa. Se ele visse a Europa hoje com essa quantidade de imigrantes islâmicos e o Islã avançando sem parar e alterando todos os status quo e as características dos países europeus, principalmente na França, né, o problema que eles têm com os argelinos, marroquinos, tunísios, na Alemanha os turcos, né, os turcos otomanos, na Alemanha as grandes imigrações na Alemanha, na Espanha os marroquinos. Se ele visse tudo isso, talvez eu não sei se ele teria a mesma opinião, porque essa introdução do islamismo e o radicalismo do islamismo tem sido um grande problema com as imigrações na Europa, principalmente na Europa ocidental, né? Bom, então essa era do Kali Yuga tinha essa época dos 600 anos antes de Cristo, e depois uma outra época é o nascimento do cristianismo. Ele fala da decadência greco-romana, né? Da decadência greco-romana, ao surgimento do cristianismo e o início da Idade Média. Duas datas foram principais: 800 depois de Cristo, já era a Idade Média, né? O ano 800 depois de Cristo, e 1314 depois de Cristo, que foi o desmonte da era cristã. E aí o desmonte da era cristã vai ser representado pelas idades moderna e depois contemporânea, que vai trazer o materialismo por conta do antropocentrismo, do homem como medida de todas as coisas. Vai se fazer surgir um materialismo, e esse materialismo vai alterar totalmente a questão espiritual, ela vai praticamente desaparecer. E essa seria então a decadência, a crise então, essa seria a crise então por conta do Kali Yuga, dessa era do Kali Yuga, do mundo moderno, né? Bom, é muito curioso ele falar das taricas, dos sufis, do sufismo, das taricas e tudo mais, e da sua conversão ao islamismo, porque ele vai falar no livro Crise do Mundo Moderno, depois do capítulo do Kali Yuga, ele fala sobre o Oriente e Ocidente. Tem vários capítulos, né, mas os capítulos principais é do Kali Yuga e do Oriente e Ocidente.
Na época do Guénon, o Oriente ele ainda era mais espiritualista, menos materialista. Então ele fala dessa necessidade de introdução das filosofias orientais, incluindo o budismo, o taoísmo, o zoroastrismo, mas principalmente o islamismo, que era ao qual ele tinha se convertido, na Europa Ocidental. Eu já disse que não concordo com isso, mas nesse capítulo ele vai falar então da diferença e da necessidade do Ocidente olhar mais para o Oriente, olhar mais para essas filosofias confucionistas também, que era diferente dos valores ocidentais, greco-romanos e da sociedade judaico-cristã, né, da civilização judaico-cristã, que é a civilização ocidental, né? Bom, essa decadência, essa queda do mundo greco-romano, né, que a Renascença vai tentar reviver o mundo greco-romano, vai tentar trazer de novo a arte clássica e tudo mais, né, na época greco-romana, tem a ver com Delfos e a decadência de Apolo. E eles eram povos hiperbóreos. Os hiperbóreos eram povos que vinham do norte, a antiga Grécia hiperbórea, que depois que tinha uma certa simbiose, uma certa semelhança com o mundo hinduísta, com o mundo hindu. Então, eram os antigos povos indo-europeus, que tinha como idioma o sânscrito e algumas outras coisas assim também. Então, basicamente, é esse mundo antigo, que é o mundo que vai dar origem e sustentação a todas as tradições religiosas que, como ele disse, no perennialismo, teria uma verdade comum, né? Bom, ele fala de algumas idades, melhor dizendo, ele fala de algumas idades, e aí ele separa mais a idade do ouro, tinha a idade do ouro, a idade de prata e a idade de ferro. Nós estaríamos vivendo na idade de ferro. Tem parecido com aquelas antigas culturas Hallstatt dos celtas, né? Da idade do bronze e tudo mais. Mas essas idades estão ligadas então aos ciclos também da religião hinduísta, que ele pega muita coisa do budismo e do hinduísmo, que vai gerar na idade da decadência, que a decadência é a idade do Kali Yuga, certo? Bom, o que para nós sociólogos e cientistas sociais interessa também a obra do Guénon? É a noção de democracia que ele vai falar. Ele, como eu já citei, ele fala que é impossível você ser governador e governado ao mesmo tempo, e que a ideia de igualitarismo, não digo a isonomia perante a lei ela é importante, todos devem ser iguais perante a lei. Mas se você forçar que todos sejam iguais em outras instâncias, é antinatural. E aí ele fala que a democracia, então, principalmente a democracia moderna, que é diferente da democracia grega antiga, e principalmente depois do Napoleão que foi que difundiu o Código Napoleônico e tudo mais, que é a herança do mundo que nós temos hoje, do mundo liberal que nós temos hoje, ela pretendeu equalizar a todos. A Revolução Francesa fez isso, Napoleão depois exportou ele como um bom jacobino, né, como um bom jacobino que era, do movimento jacobinista, exportou isso para toda a Europa, e os caudilhos da América Hispânica, como Bolívar, José de San Martín, José Martí, Bernardo O'Higgins, José Artigas, todos esses libertadores da América importaram essas ideias do liberalismo, influenciados muito por Napoleão, fizeram a independência de seus países, da Espanha, e o mundo liberal, então, basicamente todo o Ocidente se tornou liberal, a exportação das ideias liberais para o Ocidente. E isso trouxe o materialismo e o individualismo que nós vivemos hoje, né? Então a democracia moderna, como nós conhecemos, ela é antinatural. E ela acaba com a ideia de aristocracia. Para Aristóteles, os aristos eram os melhores, né? Os aristos eram os mais virtuosos, os mais, não digo capacitados, mas os mais virtuosos, que teriam então uma situação de liderança e que deveriam governar a sociedade. E aí ele fala que na democracia moderna, o Guénon, existem falsas elites e que nós deveríamos resgatar as verdadeiras elites,
as elites virtuosas, as elites do sentido de elite mesmo, sociológico mesmo, não essa elite carcomida e rastaquera, materialista e burguesa, né, bourgeoisie, né, burguesa que nós temos hoje no mundo, né, seria a elite verdadeira, né. Bom, ele fala também aqui num momento do Aristóteles que eu separei para falar para vocês. Segundo Aristóteles, nada pode estar ao mesmo tempo em ato e em potência, na mesma relação. Por isso que não pode haver governantes e governados ao mesmo tempo. Nada pode haver em ato e em potência na mesma relação. Então, ou você tem em ato, ou você tem em potência numa relação. Então, é basicamente impossível isso de acontecer, né? O Guénon, então, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. Ele vai falecer em 1951, no Cairo, no Egito, né? As ideias esotéricas dele praticamente ganharam um novo destaque de uns anos para cá, mas eles ficaram no ostracismo durante muito tempo, no pós-Segunda Guerra Mundial, até basicamente os anos 90, e no início dos anos 2000 para cá, teve uma grande difusão no mundo. O movimento perennialista, há uns 2, 3 anos atrás, ele estava sendo tinha muitas publicações sobre o perennialismo, muitos livros sendo lançados falando do mundo tradicional e tal, inclusive produções independentes, como essa editora Irijet, que lançou o livro do Évola, né? Então começou a ter de novo uma propulsão e esse assunto veio à tona de novo, né? Mas basicamente ele deu uma relativa maneirada de uns tempos para cá, mas é um assunto que sempre volta. Então, assim, não que eu seja um perennialista, eu sou agnóstico, né? Nem católico eu sou, e nem muito menos islâmico, né? Mas eu acho muito importante a gente estudar essas vertentes para a gente ter esses autores que influenciaram a filosofia, a sociologia também, de uma outra forma. São autores exóticos. Já falando do esoterismo, tem o exoterismo com X e o esoterismo com S, né? São exóticos no sentido de trazer novas perspectivas sobre o fato social, sobre algum assunto sociológico ou antropológico. E eu acho muito importante a gente estudar esses autores. Eu acho, na minha opinião, que a reforma ela passou uma revisão no Ancient Regime, no mundo antigo, e eu defendo esse conceito de aristocracia, dos aristos, do próprio Aristóteles, né? E concordo com ele que a democracia representativa ou parlamentarista ou congressista, essa democracia mais moderna e contemporânea, ela fez uma alteração da lógica do mundo que só trouxe a decadência. Se é a era do Kali Yuga ou não, eu não sei dizer, mas que nós estamos vivendo uma decadência na sociedade de valores, de perspectivas, muito por conta do relativismo, né? O relativismo trouxe com ele aclopado todas essas características de decadência do mundo. Então eu acredito que nós estamos vivendo uma época de decadência, sim, embora haja um avanço tecnológico, não necessariamente, ele vai falar isso, e o próprio Spengler fala isso também, não necessariamente a decadência está ligada a uma decadência tecnológica. Você pode ter um avanço da tecnologia, na época dele a máquina a vapor, o motor a diesel e tudo mais. Você pode ter um avanço tecnológico, mas uma regressão no sentido de valores, de espiritualidade, de moralidade, uma série de coisas que nós temos perdido, né? Nós perdemos com o tempo, né? Bom, então eu recomendo a obra do Guénon, Crise do Mundo Moderno. Principalmente também eu vou fazer um vídeo sobre o outro livro dele, embora eu já tenha o Decadência do Ocidente. Vou fazer um vídeo do Anos de Decisão, brevemente, do Oswald Spengler, e também o Revolta contra o Mundo Moderno, do Julius Evola, ou Julius Evola, tá certo? Bom, então é isso, vamos nos blindar contra o Kali Yuga, né, contra toda essa decadência. Então eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que também gosta do tema, e vamos sempre promover a cultura universal. Valeu, gente! Grande abraço!